Prezados companheiros, estimadas companheiras, queridos amigos e amigas, eu quero mais uma vez insistir com vocês na importância da gente perceber que a estratégia de vitimização, ela é parte da construção de um personagem. Se você observar qualquer livro de história, se você observar qualquer livro acadêmico, onde você tem a figura do mito, a figura do herói, estas figuras sempre procuram ser construídas a partir de uma perda, de uma tragédia, né? No caso do Bolsonaro, entre outras coisas, foi a história da facada. A facada é um elemento central, a faqueada é um elemento central na construção desse personagem, desse falso personagem chamado Jair Bolsonaro. E observem, minha cara Jana, observe que o Bolsonaro, ele agrega nesse processo de criação de um personagem dois elementos que são centrais. O primeiro é que ele foi vítima de uma facada totalmente mal explicada, que ninguém até hoje entendeu direito como que cedeu, por que cedeu. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da facada. O terceiro, que ele foi salvo por um objetivo divino, por alguma coisa. Então vejam bem, as manchetes do país inteiro, a imprensa do país inteiro está bombardeando, atacando o Bolsonaro, diante do descaso, do desprezo que ele demonstra pela gravidade da situação das enchentes na Bahia e em outros estados. O Bolsonaro está lá, primeiro em Guarulhos, depois em Santa Catarina, andando de jet ski, andando de lancha, né? Comendo de tudo bom e do melhor, e a imprensa batendo e cobrando. E ele precisa sair de lá, ele precisa sair das férias, ele precisa voltar para o mundo real. Aí ele volta, internado no hospital, Bolsonaro. Aí faz uma tentativa de sempre linkar o problema que ele tem intestinal, de obstrução intestinal, o problema que ele tem, né, com a história da facada. Portanto, ele tenta apresentar para as pessoas a ideia de que o intestino não funciona, não é porque ele comeu demais, não é porque ele já tem esse problema, não é porque ele não se cuida, mas por causa da facada. Aí o Bolsonaro é internado. Aí somem das manchetes as notícias sobre a Bahia. Ninguém mais fala sobre o descaso do Bolsonaro com a Bahia. Aí os filhos, o general Ramos, não sei mais quem, vêm e pedem correntes de oração. Precisamos de correntes de oração. Nesse momento, Bolsonaro precisa da sua oração. Você pode, nesse momento, ajudar o nosso líder orando pela sua salvação. Aí mobiliza o médico, só pode ser o médico da facada, que é uma outra história muito mal contada. Com todos os recursos que a medicina tem hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com todo o corpo médico lá do hospital, só pode encostar nele o médico que operou ele da facada. Aí rapidamente o Bolsonaro se recupera. Caminha pelo hospital e hoje dá alta. E quando ele dá alta, o que ele faz? Ele faz uma coletiva. Nessa coletiva, ele dá ênfase para duas coisas. Primeiro, né, tudo posso naquele que me fortalece. Alta agora, obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele faz questão de fazer um link com a questão religiosa. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, foi o Senhor, foi o poder divino que me salvou. Obrigado a todos pelas correntes de oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem fé e acredita consegue a salvação. Então ele faz o link. A segunda coisa que ele diz na coletiva, a facada.
né? Então, ele faz, na coletiva dele, duas referências, né? A facada, né? A facada e a força da oração, da fé, né? Então ele diz o quê? Eu estou aqui porque eu sou vítima do que aconteceu. E vejam bem, o médico do Bolsonaro, ele já prepara o terreno para uma próxima internação. Ele não está livre de uma outra obstrução intestinal, ou seja, o médico já avisa, ele não está livre de uma outra obstrução intestinal. Então o médico diz, olha, a qualquer momento, né, ele pode voltar a se internar, né? A qualquer momento ele pode voltar a se internar, né? Aí o Bolsonaro dá uma entrevista coletiva sobre a obstrução intestinal, né? Aí ele fala, a faca entrou, né? A facada entrou, ficou a 1 centímetro da veia. Precisamos chegar ao mandante do atentado. Rapaz, gente, pelo amor de Deus, quem não enxerga o que eles estão construindo, gente? Agora designaram um delegado para investigar o tal do Adélio, tentando criar uma teoria. Eu não quero aqui falar sobre a facada, mas a facada toda... Gente, vocês acham que alguém... Esses caras que estão em torno do Bolsonaro são tudo doido, cheio de segurança, tudo militar, ex-militar, miliciano. Vocês acham que alguém ia entrar no meio de uma manifestação, passar pelo meio de todo mundo com uma faca, dar uma facada no Bolsonaro e sair sem levar nenhum tapa de ninguém? Vocês acham que alguém entrasse numa manifestação para dar um guspe no Bolsonaro, aconteceria o quê com o cara? Aí esse tal da Adélio entrou lá no meio, puxou uma faca, deu uma facada no Bolsonaro e saiu de lá, escoltado pelo segurança, sem levar nenhum tapa de ninguém, mas ninguém é imbecil, gente. Ninguém é imbecil. Então, olha só, o médico prepara a possibilidade de ele voltar a ser internado. Bolsonaro agradece a intervenção divina e a corrente de oração. E diz, a facada aconteceu e nós precisamos chegar no mandante. Então, está aí o discurso da campanha eleitoral. O Bolsonaro iniciou a campanha eleitoral no primeiro dia útil do ano. Quem não entendeu, não tem a compreensão do que será esse ano, onde o tema da vitimização será um elemento central, da tentativa permanente do Bolsonaro em se esconder da sua incompetência, do seu desprezo pelo povo brasileiro, dos esquemas de corrupção que envolvem seu governo, das relações dele e da sua família com o crime organizado e com as milícias. Tudo isso Bolsonaro tentará esconder, usando como pretexto o discurso da vitimização. Então, eu acho que é muito importante que a gente analise, observe e compreenda o que está em jogo. E os mecanismos serão utilizados por essa gente para tentar sensibilizar setores da sociedade que acabam, eventualmente, sendo capturados por essa farsa, por essa falácia, né? Então isso é muito importante, gente, é muito relevante a gente entender para poder saber, de fato, o que está em jogo.